E aí, galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal que conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Igor Rafael e sejam bem-vindos para mais uma aula de Ciências da Natureza, mais precisamente na área de Química. E na aula de hoje nós estudaremos o método científico, como a química se relaciona com o método científico, como ele surgiu e qual a sua importância. E aí, bora para a aula de hoje? Vem comigo! E você já deve estar se perguntando, professor, será que é possível determinar quando surgiu a ciência ou quando se aplicou pela primeira vez o método científico e desde quando a química no nosso cotidiano? É verdade, meu querido, não é possível ter uma data precisa, mas podemos imaginar que desde a pré-história o homem já aplica ciência. Afinal de contas, toda vez que você desenvolve uma ferramenta ou um instrumento para facilitar a sua vida no cotidiano, você está usando ciência. E imagine também que desde quando o homem começou a preparar seus alimentos, ou seja, o processo de cozimento dos alimentos, ele aplicava química. Afinal de contas, ele estava transformando a matéria. E nós, seres humanos, temos uma habilidade fantástica, que é a capacidade de reproduzir aquilo que aprendemos. Então, ser racional é refletir sobre o que eu faço. E mais, através da nossa capacidade de fala, somos capazes de absorver algo, refletir e transmitir para outras gerações. Então podemos dizer que desde a pré-história houve um ensaio para o método científico. Mas no período clássico, mais precisamente entre o século III e o século IV a.C., tivemos um filósofo, considerado o primeiro médico da história, o Hipócrates. Hipócrates foi um dos primeiros a utilizar um método sobre ciência. Afinal de contas, quando ele investigava os seus pacientes ou observava a sociedade, ele tinha que replicar aquele método. Quando outro paciente vinha com a mesma doença, ele replicava o mesmo método para tentar obter a cura. E veja, quando esse método falhava, o que Hipócrates fazia? Ele refazia o processo, ele reformulava outra teoria. Ainda no século IV a.C., mais precisamente entre os anos de 384 e 322 a.C., viveu Aristóteles. Aristóteles, sim, escreveu sobre um método que pode ser aplicado. E aí podemos dizer que foi pela primeira vez formulado um método científico, que consistia em observar um fato, levantar hipóteses, testar as hipóteses, verificar os resultados e, de acordo com os resultados, tirar conclusões, como verdadeiras ou falsas. Se as conclusões fossem verdadeiras, teríamos uma teoria. Se as conclusões fossem falsas, o método era refeito. Veja, Aristóteles tinha uma ciência baseada no empirismo. Era uma ciência prática, então eu tinha que experimentar as coisas. Por isso mesmo, Aristóteles desenvolveu um método que poderia ser replicado quantas vezes fosse necessário. Na Idade Moderna, dois indivíduos contemporâneos vieram trazer em mais detalhes o método científico. Um deles é o Francis Bacon, que viveu entre os séculos XVI e XVII, mais precisamente nos anos de 1561 a 1626. Francis Bacon defendia que a ciência deveria ser voltada em benefício da humanidade e que ela era uma ciência baseada no empirismo, ou seja, na verificação, no teste, naquilo que eu posso comprovar. Segundo ele, era possível tirar conclusões gerais partindo de casos particulares. E para fechar com chave de ouro o método científico, um cara chamado René Descartes escreveu uma obra chamada O Discurso do Método, onde ele elabora uma teoria de como fazer ciência, ou seja, uma aplicação direta do método científico, independente da área, a maneira de como fazer ciência, seja ela ciências sociais, ciências exatas ou ciências da natureza. Sempre observamos um fato, levantamos hipóteses, fazemos perguntas sobre aquele fato. Depois, nós testamos essas hipóteses através de experimentos. Podem ser experimentos sociais, podem ser experimentos científicos, podem ser experimentos matemáticos. A partir desses experimentos, nós tiramos conclusões. E das conclusões, nós verificamos se elas são verdadeiras ou falsas. Se elas forem verdadeiras, nós temos uma teoria. Se elas forem falsas, nós refazemos o processo aplicando de novo o método científico. E uma coisa que você nunca deve esquecer é que a ciência não é absoluta. Toda teoria pode ser refutada. E perceba, diversas teorias evoluíram e foram reformuladas de acordo com a tecnologia que a humanidade possuía. Vamos dar um exemplo. Em química, temos os modelos atômicos. Há muito tempo atrás, Dalton achava que o átomo era uma bola, como uma bola de bilhar, ou seja, uma esfera rígida e maciça.
Com o avanço da tecnologia e com experimentos, percebemos que o átomo ele pode sim ser dividido. E sabemos também que existem outras partículas subatômicas, ou seja, menores que o átomo, como por exemplo os elétrons, os prótons, os nêutrons, entre outras partículas. E para chegarmos a essas conclusões, outros modelos atômicos foram desenvolvidos, como o modelo de Thomson, de Rutherford, de Bohr. Quantas teorias foram consideradas verdadeiras em sua época e depois foram refutadas, como por exemplo a mecânica clássica de Newton, que veio ser refutada pela teoria da relatividade de Einstein, que hoje também é refutada pela teoria da física quântica. Então perceba, na ciência nada é eterno ou absoluto. Tudo pode ser refutado e vai ser transformado e verificado de acordo com a tecnologia que possuímos. E daí a importância do método científico, isto é, toda vez que alguém quer elaborar uma teoria, ele segue uma sequência lógica. E essa sequência lógica pode ser refeita por qualquer pessoa em qualquer parte da Terra. E você também, através do método científico, você pode verificar e refutar qualquer teoria que exista. Por isso que são importantes os congressos, que nada mais são do que reuniões entre cientistas que vão apresentar novas teorias, comprovações de teorias e refutações de teorias ultrapassadas. Nossa aula de hoje fica por aqui e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa seu like e faz seu comentário, tanto com informações novas que você sabe sobre esse conteúdo, como também com dúvidas. Vamos produzir conhecimento juntos e interagir aqui através do nosso canal. E não esqueçam, quando a gente se vê, a gente se encontra. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!